Então, todos nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica. Número 4. E o versículo número 13. Por favor. 4, 13. E vamos até o versículo de número 17. Quem encontrou, diga, prossiga. Então vamos lá. Não quero, porém, que irmãos sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles nas nuvens, e ao encontro do Senhor assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Curve sua cabeça. Bondoso Deus, Pai querido, te louvo e te agradeço, pois nesta noite temos, Senhor, o privilégio de estar no culto de doutrina, no culto de ensino, e vamos trazer, Senhor Deus, um ensinamento doutrinário acerca dessas questões da escatologia, sobre as coisas vindouras, Senhor. Pai eterno, abre a nossa mente e coração, que cada um aqui, Senhor, possa aprender, conforme Tua palavra nos ensina, acerca dessa doutrina ortodoxa que aprendemos nas Escrituras. Quem assim crê na palavra do Senhor, diga amém. Tome seus assentos. 10 segundos para vocês se organizarem. Aos irmãos em Cristo internautas, quero saudar a vocês com a paz do Senhor e pedir para que você fique conosco até 9 horas, onde vamos estar fazendo uma breve exposição de uma temática de suma importância para os dias que nós estamos atravessando. Amém? Então deixe eu fazer logo um introito e chamar a atenção de vocês. Olhe para cá, pessoal, porque eu preciso que vocês prestem bem atenção para nunca mais ter surtos psicóticos escatológicos ou medos diversos quando qualquer coisa acontece no cenário mundial. Geralmente os evangélicos, desprovidos de doutrina, de ensino, ai meu Deus, fim do mundo, é a vinda de Jesus. Isso houve agora há pouco, o ano passado, quando Porto Alegre foi tomada de água, inundação, o que tinha de crente é a vinda de Jesus. É fim dos tempos. Meu Deus, parece até que nunca souberam de inundação. Parece até que nunca viram cidades sendo cobertas de águas. No outro lado temos guerras. Quando surge uma guerra, meu Deus, agora Jesus vai voltar, porque esta guerra é o fim dos tempos. E agora há pouco nós tivemos o Irã, a antiga Pérsia, invadiu Israel, e não faltou escatologistas de plantão, já fazendo lives, escrevendo, fazendo pequenos vídeos e dizendo: estamos vivendo Gog e Magog, porque a Bíblia diz que os reinos do norte entrará em Israel para guerrear. Então se cumpre nesse momento Ezequiel 38, Gog e Magog. E aí alarmou a comunidade evangélica, repito,
dos desprovidos de doutrina bíblica, de conhecimento, e disseram: Jesus do céu, o Irã atacou Israel, Gog e Magog. Isso quer dizer, se é Gog e Magog, a igreja já está prestes para ser arrebatada, porque se cumpre uma profecia bíblica. E aí, irmãos, a gente precisa desfazer desse sensacionalismo escatológico. Vivemos uma época onde a informação sobre o fim do mundo chega hoje na palma da sua mão. E se você não tiver um preparo bíblico, teológico, doutrinário, é capaz de jogar o celular com medo, porque as notícias vêm na palma da mão. Mas se não tiver um mínimo de conhecimento disso aqui, irmão, contudo vai estar: ai meu Deus, eita, e agora? Vai para a base do Rivotril, porque vai ser remédio de tarja preta para todo lado. Porque com qualquer notícia, lembra da pandemia da Covid-19? Meu Deus, é a vinda de Cristo. Pandemia, milhares de mortos, pessoas sendo entubadas, não voltava para casa, morria gente aos milhares. Isso é a fim dos tempos, volta de Jesus. Meu Deus, até parece que nunca houve pandemia na terra. A Covid-19, gente, foi a 5ª pandemia, a 5ª. Vocês já ouviram falar da pandemia da peste negra, que dizimou 1/3 da população na Europa, e que durou mais de 2 e 3 séculos. Pense no que foi aquilo ali. Quem viveu naquela época também disseram: fim dos tempos, eita, se cumpre o Apocalipse, é a vinda de Jesus. E não houve vinda de Jesus em nada. E o povo sobreviveu, aqueles que resistiram, e a história continuou. Está em 2021, né? A pandemia tomando conta, o povo morrendo, e os alarmes, e começaram pastores dormir de barriga cheia e dizendo: eu tive uma visão. Aí lá vem as heresias visionárias, escatológicas, apocalípticas. Lá vem os pastores: Deus me mostrou que o cavalo amarelo estava passando pelas praças, ruas, avenidas, e milhares de mortos ao chão. Aí, quem está vendo live, internet, começaram a chover comentário: meu Deus, é verdade, a Bíblia fala de cavalo amarelo, e parará, e tarará. Aí começaram: Esdras. Aí o telefone aqui não parou, né? E o que o pastor falou, o que é que você diz? Já estamos vivendo esse período do cavalo branco, vermelho. Aí eu disse como Jesus: há tanto tempo eu estou convosco e não tenho aprendido. Olhe para mim, igreja. Tinha gente aqui no Nordeste e no Sul também, que estava ungindo a porta e a janela para o cavalo não entrar. Veja o nível de entendimento que as pessoas têm de Bíblia e escatologia. O meu povo perece. Aí eu pergunto à igreja: quando surgiu o cavalo branco, vermelho, preto, amarelo, a igreja estará na terra? Oh meu Deus do céu! Um pouquinho de EBD resolveria a vida dessas pessoas. Um pouquinho de EBD deixava ele dormir tranquilo, sem tomar remédio de tarja preta. Olha, irmão, doutrina e EBD é uma simbiose. Quem ama EBD, não falta doutrina. Quem ama doutrina, não falta EBD. Pelo contrário, ele se inscreve e chama outro, porque um está em função do outro. Olha, irmão, nós somos o povo mais sábio da terra, mas não parece. Porque com tudo cria um alarme. Então, queridos, prestamos atenção. A guerra que está acontecendo aí não tem nada de Gog e Magog. Porque quando surgir Gog e Magog de Ezequiel 38, a igreja já tem sido arrebatada. E tem mais.
Não tem nada a ver Gog e Magog de 38 de Ezequiel com Gog e Magog de Apocalipse capítulo 20. Para quem não estuda a Bíblia, é a mesma coisa. Não, o do 38 de Ezequiel são blocos de nações que vêm do norte para guerrear Israel. O do Apocalipse 20 fala nações todas que o diabo seduzirá e terá todos para Israel, para tentar destruir Israel. Mas a Bíblia diz: descerá fogo do céu e destruirá todos os inimigos de Israel. Amém? Então as pessoas dizem: teve uma pastora na internet, gente, acaba de cumprir agora Gog e Magog, porque está escrito e tal. Aí eu comentei embaixo: infelizmente, tem muita gente lendo Gog e Magog e ficaram grog. Irmãos, culto de doutrina é isso aqui, é ensino, para que os irmãos entendam e compreendam como a Bíblia nos ensina. Nós, pela palavra, acreditamos que vai haver um arrebatamento da igreja. Quem tem certeza nisso? O problema é quando? Aí chega uma linha teológica que nós não abraçamos, diz: não existe arrebatamento. Não existe. Não tem arrebatamento. O povo fala em arrebatamento, não há nada disso. Aí já tem outra linha dizendo: o povo será levado da terra para o céu depois do milênio. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Porque eles são pós-tribulacionistas. Jesus só vai voltar depois da tribulação, depois do milênio é que ele volta. A Bíblia não ensina nada disso. Isso é invenção de quem não tem Bíblia na mente e no coração. Segundo, tem os que são chamados de pré-milenistas. Somos nós. E não só pré-milenistas, mas também pré-tribulacionista. Por que isso, pastor? Porque nós, Assembleia de Deus, que temos a nossa teologia pentecostal, que é baseada na ortodoxia bíblica, correto, doxa, doutrina, nos ensina que Jesus Cristo virá antes do milênio e antes da tribo. Quem crê nisso? Agora tem muita gente, paletó e gravata, todo bonitinho, arrumadinho na internet. Olhe, pessoal, a igreja sempre passou por tribulação na terra. Sempre houve perseguição na igreja, tribulação, sofrimentos, perseguições. Igreja, sim ou não? Sim ou não? Desde Cristo para cá, quanto vem sofrendo o povo de Deus? Aí, o pastorzinho bonitinho na internet: gente, eu não entendo porque a Assembleia de Deus não ensina que a igreja passará normalmente na tribulação, tendo em vista que de Cristo para cá, o que mais sofreu nesta vida foi o povo de Deus. Foram queimados, trucidados, jogados aos leões, foram mortos à espada. Então sempre houve tribulação. E por que esse povo da Assembleia não aceita que a igreja normalmente passe por uma tribulação? Sabe por quê, doutor? Porque está escrito bem diferente daquilo que você imagina. Vamos ao texto bíblico agora, Apocalipse 3:10. Vou começar agora a citar os textos para reprovar esse ensinamento. Vamos lá? Ó, tem na tela. Quem me ajuda a ler na tela? A igreja? Vamos lá? Parou. Parou, e aqui, take a look at me now, please. A hora da tentação
que há de vir sobre. Repete de novo. Então, peraí. Esta tribulação, essa tentação é localizada ou mundial? Aí eu pergunto, em que período da história houve essa tribulação mundial? Qual foi o período da história que houve isso? Nunca. Mas hoje há, pelo menos no Brasil, nós estamos pregando o evangelho em praça pública e tudo mais. Se bem que na China tem perseguição. Ei, perseguições localizadas. Mas o que Apocalipse fala, vir sobre todo mundo. Isso quer dizer que a tribulação que está por vir nunca houve na face da terra. Jesus fala disso no Sermão do Monte, porque haverá uma tribulação como nunca houve na história. Por isso que a Assembleia de Deus não crê que passaremos por ela. A igreja será arrebatada antes da tribulação, porque a noiva do Cordeiro não sofrerá com tribulação. A noiva gozará nas mansões. O destino da igreja é céu. Já o destino de Israel, que rejeitou a Cristo, e o destino dos ímpios, tribulação. O destino para a igreja é um, irmãos. Judeus e gentios é outro. Eu pergunto, quem é a igreja? Quem é a igreja? Pronto, santos. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, escreve e ensina aqui duas doutrinas fundamentais. Primeira, ele ensina a doutrina do arrebatamento. Segundo, a doutrina da ressurreição. O povo de Tessalônica estava feito algumas igrejas. Morreu, acabou-se. E se eu morrer e Jesus não tiver voltado, e agora? Será que eu nunca mais vou ver? O povo de Tessalônica, ah, meu Deus, então arrebatar é só para quem está vivo. Se Jesus voltar e você não estiver vivo, perdeu tudo. Isso enchendo Paulo do outro lado. E Paulo começa então a entender que a igreja de Tessalônica tem um entendimento errado sobre ressurreição e sobre arrebatamento. Aí Paulo escreve dizendo, mesmo assim, olha como ele coloca bem categórico: não quero que os irmãos sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos em Cristo. Aí o apóstolo Paulo é cirúrgico. Ele dá uma doutrina para confortar. Escute, meus irmãos de Tessalônica, ainda que na volta de Cristo nenhum de vocês estejam aqui, mas suas vidas estão garantidas em Cristo Jesus, porque quando Ele voltar, trará as almas de cada um de vocês, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens do céu. Mas o problema aqui nesta noite que eu quero trabalhar, e os meus irmãos internautas, é essa questão da tribulação. A internet está cheia, até alguns assembleanos no nosso meio acreditam que a igreja passa na tribulação, chega a ensinar, e isso vai envenenando a cabeça de outros, e começa a criar aquela perturbação teológica,
se a igreja passa ou não passa. Então, para tirar todos esses problemas, qual é o melhor livro para resolver? Qual é o melhor livro? Aí, meu filho, não é eu que tenho razão, nem você que tem razão. Quem é que tem razão? Pronto, quem quer ir pela palavra? Diga, pastor, vamos pela palavra? Então bora, meu amor, vamos começar logo aqui. 1 Tessalonicenses 5:9. Vamos ver se a igreja passa pela tribulação. Anote lá. 1 Tessalonicenses 5:9. Vamos lá, toda a igreja? Deus não nos destinou para onde? Eu vou perguntar à igreja. Não peça-me ajuda. Vocês têm que responder. O que é ira que Paulo está dizendo ali? Oh, fala. Ira é o que? Tribu. Meu irmão, até um novo convertido. Se pegar esse texto, Deus não nos destinou para a ira, porque a ira de Deus há de se manifestar exatamente nesse período. Não, a ira de Deus já está aí, Deus já está irado. Vamos para a Bíblia, deixe de fazer zoada e dizer eu acho, eu penso, porque o pastor que tem o doutorado na universidade e tal, ele pode ter doutorado até na lua. Mas a Bíblia é maior do que o doutorado dele. Vamos saber que ira é essa. Essa ira não é tribulação. Essa ira é Deus se revoltando. Tá bom, filhão. Vamos para a Bíblia. Pastor, tem outro versículo que dê respaldo de que a igreja não passa. Tem, meu amor. Vamos lá agora, por favor. Capítulo 1 e versículo 10 de 1 Tessalonicenses. E as mocinhas e os rapazes anotem, porque vocês é o alvo número 1 destes que estão causando confusão na internet. Pronto bem? 1 e 10. Olha que coisa linda, pessoal. Olha que coisa linda esse texto. Igreja, vai. Quem? Que? Ele livra a igreja de quê? De quê? Ainda tem gente, não, mas a igreja passa. Vai tu só, porque a Assembleia de Deus do Vergel vai para o céu de glória. Quem quiser ir, vá. Quem quiser ir, vá. Mas deixa o Vergel em paz. Deixe o Vergel em paz. Vá você e quem dá ouvido às suas heresias. Olha que coisa linda. Olha, a esperar dos céus o seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Vamos mais à frente? Tem mais. Romanos 5:9. Anote aí, meu filho. Para esses heréticos, nada melhor do que citações bíblicas. Vamos lá, 5:9, na tela, todos. Logo, muito mais. Agora, o que? Meu Deus, há uma cadência de textos bíblicos reafirmando que Vergel não vai para tribulação. Quem quiser, vá por sua conta e risco. Oh, meu Deus, pastor, tem mais? Tem. Agora vamos ao texto para explicar a ira, porque eu digo, esses textos que vocês citam aí, ira, não é a ira lá da tribulação, não. Isso é a ira normal que Deus se ira.
mata, faz o que quer, porque ele tem poder para isso. Ah, é? Essa ira não é tribulação? Então vamos para a Bíblia. A Bíblia responde a própria. Vamos lá. Apocalipse 6:17, por favor. Agora é o texto áureo para arrebentar com todos esses que creem o contrário. Agora, igreja, 1, 2, 3, vai. Quem? Só dê uma glória bem animada. Meu Deus, como a Bíblia é perfeita, hein, irmã do coral? Irmã do coral, olhe para mim. Como a Bíblia é perfeita, irmã. E as pessoas fazem tanta confusão. Depois que Paulo vem dizendo, dia da ira, não nos para a ira, a igreja será salva da ira e da ira. Aí quando chega Apocalipse, João, e recebe o mesmo Espírito que Paulo recebeu para escrever, diz assim, cadê o texto? Põe lá. Põe lá. 6:17 Apocalipse. Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá aguentar, suportar? Porque desde o antigo trabalha assim: dia da angústia de Jacó, dia da vingança do nosso Deus. Tudo aponta para o Apocalipse. Amados, isso quer dizer para nós que a igreja de Cristo já tem a promessa de uma vida eterna com Cristo, na qual o destino da igreja será as mansões celestiais. Amém, igreja? Há um hino que diz assim: irei eu para linda. Com quem? Ah, Deus, sim. O quê? Aqui, take a look at me now, please. Aqui. Uma irmãzinha do coral, não foi do Vegel, disse assim: pastor, esse hino está errado. Disse: mas irmão, o hino tem mais de 200 anos. O hino está errado, está errado. Disse: tá bom, cadê o erro? Aqui. Do céu tenho muita saudade. E cadê o erro, irmã? Aqui. Como é que eu tenho saudade de um lugar que eu nunca fui? Eu tenho saudade de São Paulo, tenho saudade da Bahia, tenho saudade de Espírito Santo, porque eu já estive por lá. Mas do céu tenho muita saudade. Quem aqui foi para o céu, irmão? Quem ainda vai para lá? Aí eu parei, olhei nas duas bolinhas pretas dos olhinhos dela e disse: escuta, bichinho de Jacó, a tua alma, o teu espírito foi preparado na terra ou no céu? Aí ela disse: se Deus é o Pai de todas as almas, então foi no céu. Então, criatura, a tua alma está com vontade de voltar para os braços do Criador que foi projetada no céu. Diga: pastor Esdras, termine. Mas meu Deus do céu, irmão, tem gente que, irmão, ainda que venha chover canivete no vergel, não deixe de vir à igreja, porque vão fazer guarda-chuva de ferro.
Mas a doutrina aqui você não pode abrir mão por causa de uma chuva. Não pode abrir, irmãos. Doutrina é coisa séria. É onde está a nossa identidade doutrinária. O assembleano tem uma identidade, e uma delas é a nossa linha escatológica, é pré-tribulacionista. Isso quer dizer que nós não passaremos pela tribulação. Posso continuar? Então vamos lá, abra para mim agora, meu santo. Provando que a igreja tem diversas razões que ela não passa. Hoje o meu ensino é que vou provar que a igreja não passa de jeito nenhum pela tribulação. Vamos lá, Daniel 9:24. A igreja não participou das 69 semanas e não vai participar da última. Vamos lá, 9:24, Daniel, toda a igreja. Eu gosto que a igreja participe, vai. Sim. Deixa lá, preste atenção. A igreja não tem nada a ver com as 70 semanas de Daniel. Mas pastor, se não tem nada a ver, porque a EBD, lições e livro, e tanta gente escreve sobre, para que você entenda, saiba, ensine e pregue, de que a igreja não está nesse calendário que é para judeus. Diga assim para mim, prove. Vamos lá, começa novamente a leitura bem devagarzinho, vai. Parou. 70 semanas é para quem, pastores? 70 semanas é para quem, coral? Fala que eu não estou ouvindo. 70 semanas é para quem? Fala. Judeu. Presta atenção. 70 semanas estão destinadas, preparadas, determinadas para o teu povo. Esse povo é a igreja? Esse povo é os ímpios? Que povo é esse? Muito bem. Isso quer dizer que os judeus, hoje, na plena graça em que estamos vivendo, essa é a 69 semana, e ela fechará completamente quando Cristo vier buscar a igreja, e entra agora a última semana de Daniel. Olhe para mim, igreja. Uma semana é o que vale 7 dias, e um dia nesse calendário profético representa um ano. Então 7 dias, 7 anos. 7 anos de tri. Então, quando Cristo vier levar a igreja, vai entrar a última semana determinada para a igreja ou para os judeus? Para a igreja ou para os judeus? Então tem 7 anos de dor, sofrimento, angústia na terra, e igreja não tem nada a ver com isso. Agora faz a pergunta para mim: e o que é a igreja? É um povo chamado de fora para dentro. Ou seja, igreja é constituída de judeus e gentios, pecadores. Isso é a igreja. Então quem é igreja é arrebatada nesta semana que está para se cumprir. Quando Jesus levar, entra a última.
para os judeus, porque rejeitaram a Cristo, então eles serão punidos por Deus, e os ímpios serão eliminados por Deus, porque é o dia da sua ira, o dia da vingança do nosso Deus, o dia da angústia de Jacó. Há vários termos para determinar esse período. Quem está empreendendo, diga amém. Vou mais adiante, escute lá agora. A igreja do Senhor Jesus, preste atenção que isso aqui é uma informação valiosa. O Apocalipse tem 22 capítulos, mas o capítulo 1 ao capítulo 3, a palavra eclésia no grego, igreja, ela se repete 19 vezes, especialmente quando chega no capítulo 2 e o 3, que vai falar das 7 igrejas da Ásia. Eu tive o privilégio, pastor Agrimeron, em pregar nas 7 igrejas da Ásia. Eu preguei em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Não é igreja como vocês estão vendo aqui. Lá só tem ruínas da cidade, ruínas, não tem igreja nenhuma mais, nenhuma. Então visitei essas 7 ruínas aonde o Apocalipse foi enviado por João. E nessa região aí que eu estou falando, fiz vídeo, gravei várias coisas, está lá no meu Instagram, no YouTube, várias coisas eu falando. Eu preguei versículo por versículo de cada igreja do Apocalipse. Pela misericórdia e a graça de Deus, escrevemos um livro pela CPAD, já está na 10ª edição, Escatologia Pentecostal. O outro livro é Apocalipse, uma interpretação pentecostal. Então, nesse texto bíblico, é claro que a igreja do Senhor, eclésia, só vai até o capítulo 3. No capítulo 4, versículo 1, muda tudo. Deus disse: João, sobe para cá. João representa simbolicamente a igreja arrebatada. Daí até o capítulo 18, não tem mais igreja, eclésia na terra. Vou repetir. Do capítulo 4 ao capítulo 18 do Apocalipse, não encontra a palavra eclésia, que quer dizer igreja. Mas está lá no capítulo 7, eis que vi uma grande multidão com palmas na mão e perguntaram: quem é esse? São os que vieram da grande tribulação. Olha aí a igreja. Não é a igreja, é o povo que vai se arrepender porque não quer aceitar a marca da besta. Pessoas na tribulação, ainda haverá salvação. Ao rejeitar a marca da besta, aceita. A misericórdia de Deus é tão grande que nesse período de dor ainda haverá salvação. Eu pergunto: você quer estar salvo aqui ou quer esperar para ser salvo lá? Então dê glória a Deus. Permaneça fiel. Amém, igreja? Ser fiel até a morte e dar-te-ei. Pronto, igreja do Senhor, persevere na salvação. Não é uma vez salvo e salvo para sempre, não. Eita, eu sou salvo, eu pequei, mas já estou salvo. Eita, meu Deus, eu fiz uma coisa horrível. Ai, meu pai, peraí, Deus, eu pequei, sabe? Assim, sabe? Tá certo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Sabe o que é? Diga, o que? Licença para pecar. Por isso que o crente tem que preservar a sua salvação. E aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Quem diz amém? Aquele que está em pé,
cantando, pregando, orando, evangelizando. Cuide para quê? Por isso que eu gosto da doutrina de John Wesley. Tive o privilégio de visitar a casa dele agora em janeiro, quando eu fui pregar na Inglaterra. Visitei a casa e a igreja de John Wesley. Subi no púlpito, vi as obras dele, a Bíblia. Extraordinário, expositor da palavra. E ele tinha algo que influenciou a Assembleia. Diga, o quê? O processo de santificação. Aprendemos muito da parte dele, do movimento de avivamento que houve lá. Então quando ele diz assim, gente, vamos ter vigília, matutino, isso vem de lá, essa coisa de santificar. E a gente santifica como? Orando, sim ou não? Mas também tem outra coisa, aprendemos dele também a purificação. Como assim, pastor? Purificação. Não usar a língua de maneira torpe, não estar com o seu corpo à mostra, apesar de que Maceió é uma cidade praieira marítima, isso não te dá o direito de colocar teu corpo em evidência. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Amém, irmãos? Isso faz parte da purificação. Tudo isso, irmão, nós aprendemos. Então o que é que a Bíblia nos ensina? Que o Apocalipse, do capítulo 4 ao capítulo 18, não tem um texto dizendo igreja. É bem verdade que aparece alguém, os santos. Não é santo igreja, são os santos aqueles que serão salvos nesse período de tribulação. Porque a igreja do capítulo 4 ao capítulo 18 já está onde? Já está onde? Agora eu quero uma irmã do coral dizendo assim, e quando ela volta? Tem que ser uma irmã do coral. Bora lá, eu quero ver. No capítulo 19 do Apocalipse, João diz assim: eis que vi o céu aberto, e quem descia estava montado no cavalo branco, tinha na sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Saiu uma espada da sua boca, e o exército do céu acompanhava ele. A igreja desce com ele. Diga, pastor Esdras, conclua. Não é continua, é conclua. Então escute, igreja de Deus. Jesus, no arrebatamento, vem ao encontro da noiva. Isso no arrebatamento. Vem a encontrar-se com a igreja nas nuvens do céu. Na segunda vinda, ele descerá com a igreja. Arrebatamento não é segunda vinda. Arrebatamento faz parte da parousia. Ele vem somente para levar a igreja. Rapazou do grego, levar, tirar a igreja da terra. E aí, mortos e vivos se encontram com ele nas nuvens do céu. Mas a Bíblia diz 1:7 de Apocalipse, joga na tela, toda a igreja acompanha, glória a Deus. Vamos lá, o que está escrito para nós? Leia.
sobre ele. Sim, amém. Esse é o texto que legitima que ele descerá com poder e grande glória. Descerá sobre o monte das oliveiras e há de se fender devido ao peso da sua glória. E o melhor de tudo, diga o que? A igreja descerá com Cristo para a grande batalha do Armagedon. Meu Deus, como não ser crente? Como não permanecer crente? Como não permanecer fiel? Como não ser evangélico diante de tanta grandeza de bênção que tem para nós? Amém, igreja? Amém? Outra coisa, eu gravei um vídeo, joguei no meu Instagram, que o povo está dizendo: o anticristo já está entre nós. Baseado em quê? Em que ele já está? Olha, irmão, o pessoal inventa cada coisa, porque Bolsonaro é o anticristo. Aí choveu na internet: Bolsonaro é o anticristo. Aí passou, não é mais. Agora vamos escolher outro, bora. Trump, Donald Trump é o anticristo. Anota aí. Aí começou as loucuras. Macron é o anticristo. Aguardem. E tem pessoas, irmão, que tem o anticristo de estimação. Aí essas aberrações e ilações, a Bíblia destrói tudo. Vamos para a Bíblia agora? Vamos lá. Abra a sua Bíblia e vamos conferir isso bem direitinho, santo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 ao 8. Vai lá. 2, 6 ao 8. Bora saber se o anticristo já está por aqui. Vamos ver. Leia. Sim. Já o mistério opera até que do meio seja tirado. A igreja vai. E então ainda o que o resiste, o Espírito Santo e a igreja na terra, enquanto tiver, não tem anticristo. Mas quando a igreja for tirada, vai se revelar o iníquo, o anticristo. E ai dos que habitam na terra, porque o diabo descerá a voz em grande ira. Escuta, quando isso acontecer, vai formar a trindade satânica: falso Deus, falso Cristo e falso Espírito. Esta terra vai virar um verdadeiro inferno de toda essa destruição que causará. Mas enquanto isto, a igreja estará nas mansões celestiais. Amém, igreja? Vamos lá. Diga: pastor, agora termine. Meu Deus do céu, 9 horas, tem 2 minutos ainda. Vamos nós. Ei, escute agora. Deus não julga o justo com os... Que Deus é esse? Que pega a igreja. Olha, eu vou julgar os ímpios e os judeus. Vou pegar a igreja e vou jogar tudo no meio. Pronto. Não, Deus não faz isso. Olhe para mim. Na arca de Noé, no dilúvio, juízo de Deus, dilúvio. Enquanto a arca estava no solo, houve dilúvio. Enquanto Noé, esposa, filhos e noras estavam pisando em terra, houve dilúvio. Mas depois que eles entraram na arca, veio o quê? Enquanto a igreja estiver pisando na terra, não tem
tribulação. Mas quando a igreja for arrebatada, enquanto Ló estava em Sodoma e Gomorra, e o anjo: anda, rapaz, vai, rapaz, pega a mulher, vai, rapaz, vai, porque vai descer fogo e enxofre aqui. E Ló: não, o meu cantil aqui, não, a minha roupa tal. E a mulher de Ló: não, as coisas que eu comprei no shopping, eu não posso deixar. Não, ai, a minha amarra, ai, o meu sapato. Mulher, vamos embora. E o anjo tirou. E no meio do caminho, não é que a mulher, com saudade de compras do shopping, e acredite, vai ter muita gente assim. A Bíblia Jesus só faz menção de uma lembrança do Antigo Testamento. E qual é? Qual é? Lembrai-vos da mulher de Ló. Olha o que ele está dizendo. Cuidado, tem muito coração do capítulo 4 e 1 de Tiago que causa muitos desejos, anseios, porque as maiores batalhas na nossa vida, de onde ela vem? Não vem de fora, vem de dentro. Ou seja, toda a batalha e toda a guerra causada na vida do crente não está fora, ela nasce dentro e externa fora. Desejo, vontade, que mais? Inveja, ciúme e todas essas loucuras que são desejos insaciáveis da carne, leva você a esse deplorável diante de Deus. Por isso que diz lá: ora, o dos vossos deleitos, que nos vossos membros guerreiam. E sabe qual é o membro que mais sofre todo esse tipo de ataque? Sabe qual é o membro do corpo humano que recebe toda a carga de inveja, ciúme, que mais? Ansiedade, depressão, raiva, rancor? Sabe qual é o órgão? O principal deles? Cérebro. Cérebro. O que você leva para lá causa uma destruição total. Pois que na igreja tem tanta gente doente, tem tanta gente enferma, tem tanta gente que não dá mais a paz, tem tanta gente com problema sério de saúde mental, porque as batalhas são guerreadas nos membros internos para depois externar nos membros externos. A guerra é no membro interno, e o membro externo começa então, o que é? Os olhos. Opa, eu queria tanto, mas eu quero tanto. Externo. A nossa primeira mãe, diz a Bíblia, olhou 5 passos para o pecado. Geralmente o pecado que acontece no Vegel é o mesmo no planeta Terra. Diga, como? Igual a sua mãe Eva. Quer ver? Ela olhou, desejou, tomou, comeu e morreu. Então vamos lá. A batalha aqui dentro externou nos meus membros. Lá vai. Primeiro, olhei a cobiça. Rapaz, que coisa linda, rapaz. Mas rapaz, que coisa boa. Olhou. Quando olhou, brotou o quê? Desejo. E o desejo ficou. Vai, experimenta. Vai. Do desejo então veio a terceira parte, que foi? Tomou. Ainda dava tempo. Mas o quarto. E quando você experimenta o que é proibido, o que é pecado, gera o quê? Morte.
Por isso que isso aí, meus irmãos, tem muito a ver com a nossa vida em santidade, para aguardarmos o grande dia da vinda do Senhor Jesus. Quem tem essa esperança, diga amém. Quem tem essa esperança, diga amém. Misericórdia. Diz a história, viu, pastor Agrimeron, que o pai pegou o rapaz e disse: você vai estudar no seminário católico, vai ser padre. Sim, meu pai, eu quero ter na família um padre, um pai rico. E o menino passou 8 anos, 8, só dentro do monastério. Se preparou, se tornou um gigante no conhecimento. Quando o pai foi buscar para fazer uma visita lá na casa onde estava morando, o menino saiu, aí viu uma moça bonita, toda charmosa e tal. Aí ele disse: pai, o que é aquilo? E os olhos, guerra interior, guerra exterior agora. O que é aquilo, pai? E o pai: é o demônio, meu filho. Aquilo é o cão. Aquilo é o demônio. E o filho: mas pai, que demônio bonito. Gente, cuidado com o que você deseja, porque os órgãos externos vai explodir de desejo. Então purifica a tua vida, mantém no altar de Deus, porque o que há de vir virá e não tardará. Diga: pastor, entregue agora. Meu Deus, chegou o horário. Eita, terminou aqui meu último texto. Deus não julgará o justo com os injustos. Para terminar, meu filho, 2 de Pedro, capítulo 2, 5 ao 7. Eu termino com isso aí. 2 de Pedro 2, 5 ao 7. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, por vencerei. Glória a Deus. Cadê? Lê todo mundo. Parou, trouxe de luz para os simples, mas preservou quem? Noé. Ele não julga os justos com os injustos. Continua. Continua. E agora, o 7. E livrou. 8. Quem dá glória ao Rei da Glória. Deus não julga os justos com os injustos. Tribunal de Cristo é para crente, tribulação é para judeus e os ímpios. Quem aprendeu aqui nessa noite? Pastor Agrimeron, come here, please.